E a imposição de tarifas pelo governo Trump contra o Brasil não é um ato de protecionismo, mas sim um sintoma da profunda transformação do poder global. Entender esse cenário é crucial para que a resposta brasileira seja verdadeiramente estratégica e soberana. Não é uma reação imediatista ditada, desculpe, por interesses econômicos, setoriais. Esse é um trecho do artigo Brasil e a Encruzilhada da Hegemonia Americana de Philip Young na revista Piauí. O Young é fundador do Instituto UBEM e Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Foi diplomata de carreira e serviu em missões do Serviço Exterior Brasileiro em Pequim e Washington. É com ele que a gente conversa agora. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tá por aí? Temos Boa saída para essa noite. encruzilhada, Felipe? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Olha, a saída é uma faixa estreita, né? Não sei qual que é ainda, mas eu acho que a gente tem que distinguir algumas coisas como princípio. O ataque que a gente recebe, Carla, eu acho que é um ataque de natureza política, antes de ser um ataque de natureza comercial. E eu acho que a resposta também deve ser de natureza política, antes de ser qualquer reação de natureza comercial ou econômica. Então, temos que pensar numa postura inicial que seja toma lá da cá. Como os americanos dizem, uma resposta tit for tat. Né? O que seria isso? Uma aplicação de uma tarifa espelho de 50% para os principais produtos vindos dos Estados Unidos, a suspensão dos embarques de produtos brasileiros para o mercado americano a partir do 1º de agosto, acompanhado, claro, de um apoio muito forte aos exportadores brasileiros para o envio desse comércio, para o desvio desse comércio, né, quer dizer. Uma proibição da entrada da importação de produtos americanos também a partir do 1º de agosto, dando apoio, claro, também aos segmentos importadores para identificação de fornecedores em terceiros países. Essa notícia que foi trazida agora há pouco, né, de que o Lula conversa com outros países, acho que deve sim haver uma coalizão diplomática voltada para o isolamento de Washington nesses ataques que ele tem disparado contra diversos países, né? Numa possível declaração conjunta contra essa escalada de tarifas aplicadas globalmente e, lógico, voltada também para a busca de aliados nessa resposta espelho que talvez sejam capazes de alterar os fluxos tanto de exportação como de importação de e para os Estados Unidos. E, lógico, também, dado que tem uma implicação financeira, tudo isso, né, monetária, o Brasil acho que deve empreender também uma coalizão diplomática para a integração de pagamentos instantâneos, com 3 frentes complementares, eu diria. Catalisar o BRICS Pay, né, o Pix do BRICS, né, e outras iniciativas de blocos emergentes criando uma malha global fora do dólar. Conectar futuramente o real digital, o DREX, ao MBridge, que é uma câmara de compensação do Banco de Compensações do BIS, né? E buscar muito rapidamente a interoperabilidade do Pix com países vizinhos. Acho que a gente tem que atuar nessa direção. Não é que eu seja contra a negociação, mas eu acho que diante da violência política que foi interposta ao Brasil, inicialmente o Brasil tem que impor também uma resposta de natureza política de igual dureza à que foi imposta a nós. É, Felipe. Felipe, boa noite. Boa noite, muito prazer estar com você aqui, receber você aqui no programa. Você acha que o Brasil tem peso econômico para fazer uma retaliação tit for tat, como você fala? Quer dizer, uma coisa é a China fazer isso, quer dizer, a gente tem esse peso, a gente não tem mais a perder do que a ganhar se a gente não entra numa negociação comercial. Quer dizer, os Estados Unidos está entrando, quer dizer, fez negociação com o Japão, com o México, Canadá, quer dizer, vários países estão fazendo negociações comerciais.
E mesmo no caso do México, Canadá, também tinha questões políticas de controle de fronteiras, quer dizer, não era, nem tudo é econômico nesse tarifaço do Trump com o resto do mundo, né? Não é só um privilégio do Brasil, essa questão mais política. Enfim, você acha que a gente tem mais a ganhar do que perder? Eu acho que sim, pelo menos eu acho que tem que ser uma posição política forte, por conta de que o impacto sobre o Brasil está na ordem de o quê? 1,7% do PIB. As exportações do Brasil para os Estados Unidos correspondem a 1,7% do PIB. Arranha, lógico que dói. Lógico que eu sou sensível aos setores exportadores brasileiros que vão sofrer, mas eu acredito que uma resposta dura e coordenada, lógico que não isolada do Brasil, acho que o Brasil não pode fazer isso sozinho, né? No longo prazo, todos os que estão sofrendo agora, e eu sou muito solidário, eu tenho amigos citricultores, eu tenho muitos conhecidos na indústria da siderurgia, eu estou sentindo por eles, claro, não é fácil, mas eu acho que no médio prazo, eu diria até que num prazo não muito estendido, todos ganham mediante uma postura agora muito dura, mostrando a que viemos. E, de novo, não pode ser sozinho, não é? O Brasil não pode agir sozinho, tem que buscar essa colisão, e essa coalizão envolve a dimensão comercial de aliados, né? De economias importantes, e também tem essa dimensão financeira que eu acabei de explicar. Eu acho que há uma dimensão de uma trajetória do dólar, de um declínio relativo que busca se resguardar em ferramentas financeiras, né, de hegemonia, e na medida em que o Brasil também fortalecer essa posição internacional no domínio das finanças e da moeda, a posição brasileira cresce diante do interlocutor. Graça. Felipe, se tudo correr da maneira como está desenhado, como as coisas têm se comportado até agora, quinta-feira, 24 de julho, 8h15 da noite, na semana que vem, a partir da semana que vem, do dia 1º de agosto, os produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos, eles serão sobretaxados em 50%. É o espaço de uma semana. Essa coalizão, o que você defende que seja feito no dia 1º de agosto? Sobretaxou lá, sobretaxa aqui também? Assim, amplo, geral e restrito? Eu acho que tem que haver um filtro inteligente, tem que ver o que nos afeta menos, o que afeta a eles e nos afeta. Eu não tenho esse estudo realizado, acho que há estudos feitos nessa direção. Não sei se é uma tarifa across the board, ou se a gente seleciona o que impacta mais o mercado exportador, as cadeias de produção, enfim, é uma coisa que precisa ser examinada. Lógico que há casos muito mais sensíveis do que outros, né? Se você pensa no caso da Embraer, é um caso muito delicado, né? Se você imagina que a empresa importa talvez 50% dos seus insumos, a empresa não subsiste a uma disputa que se estende por mais de 3, 4 meses, né? Mas, enfim, é algo que deveria ser feito do ponto de vista até da natureza do ataque que sofremos. Então, enfim, algo a ser estudado, precisa ser calculado, né? Mas precisa ser adotado, sim. Eu acho que é algo que eu percebo o Brasil tem tentado fazer. Há uma divisão enorme no governo, né? Eu acho que o Lula vai para essa linha de uma intransigência maior. Você percebe que outros setores, o próprio vice-presidente Alckmin, Fernando Haddad, tem feito pronunciamentos mais conciliatórios. Eu discordo, admiro a ambos como profissionais, mas eu acho que a linha certa é a linha do presidente, curiosamente. Eu acho que ele está numa linha de rigor, de defesa da soberania, em função da dimensão do ataque que sofremos, mais uma vez. Tá, o que você defende, para entender, é uma retaliação, no primeiro momento. Ela não precisa ser de tudo, mas seletiva onde doa mais, por exemplo, dos americanos. É isso? Sim, sim. O primeiro momento é esse. O primeiro momento é esse. Lógico que a gente não pode antever, mas no momento em que a gente adote uma posição dura no começo,
E no momento em que a gente consiga arregimentar aliados, quero crer que não sejam poucos, na busca de um certo isolamento de Washington, a gente terá mais chances de sucesso. É uma aposta alta? É uma aposta elevada, tem seu risco, mas ela guarda talvez a virtude de nos resguardar do ponto de vista de moral negociadora e, enfim, e de eventual possibilidade de abrir um diálogo. A interlocução, a razão pela qual a gente não tem uma resposta dos Estados Unidos foi descrito agora há pouco, né, em Brasília. É a razão pelo fato de que não tem fonte primária. Eu, pessoalmente, não tenho fonte primária, mas o que eu imagino é que a interlocução do Brasil com os Estados Unidos, nesse momento, ela é muito difícil pelo fato de que não há interlocutores mandatados pelo presidente para encetar uma negociação com o Brasil, né? O momento da presidência dessa administração americana é um momento de uma extrema centralização de poder, né? Então, você pode mandar 30 delegações para os Estados Unidos e todas elas vão estar num limbo negociador, porque todos os interlocutores potenciais que o Brasil identificar estão muito assustados com possíveis desvios de conduta que está da diretriz central que vem emanando da Casa Branca. Então é um momento muito difícil mesmo de negociar. E razão adicional para que adotemos uma posição de bastante rigor e dureza. Saiu uma notícia. Pode ir, Mari. Não, saiu uma notícia hoje que o encarregado de negócios da Embaixada Americana sinalizou aí para o Brasil, quer dizer, apesar de não ter canal de negociação e tal, está chegando demandas, que ele teria interesse nas terras raras, né, minerais de terras raras, que aí são muito importantes para a transição energética. Enfim, eles estão atrasados na África, perdendo espaço para a China na África. Então aí abriu mostrou um interesse comercial dos Estados Unidos. Quer dizer, você acha que dá para ter negociação nessa área? Ou assim, do ponto de vista dos Estados Unidos, o que você acredita que os Estados Unidos não abre mão de todas essas demandas? Terras raras, a questão do Bolsonaro, a questão dos BRICS, qual é o ponto mais importante para os Estados Unidos sem o qual eles não negociam? Ou você acha que pode ter alguma negociação aí, algum caminho com essa questão das terras raras? Olha, eu não sei entrar nos setores específicos. Agora, como princípio, Mariana, o que eu acho é que tudo que vier deles como demanda, nós temos que acolher como possibilidade de negociação. Vindo deles, o que eu acho que é muito ruim nesse momento atual é nós nos ajoelharmos fazendo demandas. Por favor, vamos adiar. Por favor, não apliquem 50%, sejam mais complacentes. Essa postura de subserviência, nesse momento, é muito enfraquecedora. Não acho que deva ser o caso. Agora, vem uma mensagem do encarregado de negócios, vem uma mensagem do secretário de comércio: olha, estamos dispostos a negociar se vocês fizerem isso, aquilo, outro. Não importa o quê, mas se vier deles, vindo dos Estados Unidos, nós temos que acolher. Acho que nós não podemos nos furtar a abrir uma negociação desde que a iniciativa parta deles. Felipe, por exemplo, né, nessas negociações você falou da postura do governo, né, do presidente Lula, do Alckmin, um pouco mais conciliador. E qual que é a sua expectativa em relação à comitiva dos senadores que estão indo para os Estados Unidos, né? A gente tem ali a ministra Tereza Cristina, que representou, né, o setor importante, que é representante, de certa forma, do agronegócio. Tem o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. E aí são dois espectros diferentes, né, um de direita, um de esquerda. Você acha que uma missão parlamentar tem um potencial de auxiliar nessas negociações, ou você acha que as chances são baixas? Eu acho que as chances são baixas. Eu quero muito ver, enfim, torço pelo sucesso, claro, mas eu acho que a interlocução com o Congresso, em primeiro lugar, ela é fragmentária. A gente tem que torcer para que eles encontrem interlocutores que sejam capazes de encontrar os ouvidos do presidente Trump. Não sei se será o caso. E número 2, é aquele mesmo ponto que eu acho que eu abordei um pouco antes.
os interlocutores todos que o Brasil localiza estão muito assustados com a possibilidade de apresentar argumentos contrários à diretriz que está vindo da Casa Branca. Isso se aplica ao comércio, se aplica às questões envolvendo o financiamento à ciência e pesquisa, à educação, às grandes universidades. Presidentes das grandes universidades têm medo de estabelecer um diálogo com o governo federal hoje, em diversos níveis. Então, é um momento de muita dificuldade de interlocução. Lógico, eu desejo sucesso na interlocução, que encontrem caminhos, mas eu acho que é um momento muito difícil para o diálogo parlamentar. É um momento também de recesso, enfim, acho que o tempo da missão não é o mais adequado também. Felipe, Felipe, eu queria que você olhasse para um outro aspecto e dissesse qual é a tua percepção sobre uma coisa. Você apontou muito bem ali que o comércio com os Estados Unidos representa 1,7% do nosso PIB. É uma coisa dolorosa ver suspenso, mas não mata pela dose. Não mata a economia inteira pela dose. Alguns setores vão sofrer mais. Até agora, essa chantagem que o governo americano fez com o governo brasileiro na forma de tarifas, ela serviu na política doméstica aqui para fortalecer o presidente Lula e para dividir a oposição. Em quanto tempo, sei lá, num cenário de ruptura, em quanto tempo esse cenário vai deixar de ser bom para o Lula por causa dos danos econômicos? Lembrando que não matam, mas machucam alguns setores que são importantes. O fator tempo é o fator mais essencial que tem nesse jogo, né? Que implica a posição do Brasil no mundo, a posição do presidente Lula no processo eleitoral, né? Tudo isso, o tempo vai ser um fator decisivo. Bom, o sucesso desse movimento em favor a continuidade do sucesso desse processo em favor do presidente Lula vai depender muito da competência com que ele arregimenta, quero crer, essa resistência. No fundo, é a articulação de um processo de resistência. É a hora do Brasil fechar corpo. À medida que ele consiga fazer isso, né, que ele faça compreender que os setores perdedores precisam aguentar pelo menos alguns meses para obter uma concessão vinda dos Estados Unidos, tão mais ele seja bem sucedido nesse movimento interno, tão mais ele seja bem sucedido nessa coalizão diplomática que precisa ser construída, tão melhor será para ele do ponto de vista da sustentabilidade dessa aprovação crescente que ele obteve nessas últimas semanas. Vamos lembrar aqui alguns fenômenos que aconteceram em outros países, né? Você vai lembrar que semanas antes da eleição no Canadá, o Poilievre, que era o candidato da direita, era o franco favorito às eleições lá no Canadá, e quando veio a notícia das tarifas sobre o Canadá, o jogo se inverteu. Ali o movimento foi né? A variável tempo foi extremamente favorável para o setor mais progressista, né? E o resultado da eleição foi invertido. No caso do Brasil, isso aconteceu com um ano de antecedência do que seria o ideal do ponto de vista para quem torce para o presidente Lula, para que se ele reeleja, pudesse ter tido um efeito favorável. Mas eu acho que há, sim, uma plataforma de desenvolvimento de uma causa para o presidente Lula que, se muito bem conduzida, vai lhe dar uma sobrevivência competitiva no processo eleitoral ano que vem. Você falou muito dessa coalizão, uma possível coalizão aí para enfrentar o Trump. Que países poderiam se unir aí ao Brasil? Porque a gente tem visto que os países estão negociando, né? Vários países aí conseguiram negociar com o Trump. Você acha que
não pode ter um receio dos países de se unirem ao Brasil para aí também sofrer retaliação do Trump? Quer dizer, você acha que vai ser fácil angariar apoio internacional para uma medida dessa, sendo que os outros países podem ter um caminho de conversa direto com o Trump? Nada é fácil nesse mundo, né? Eu acho que essa construção diplomática ela tem que ser ágil, muito rápida, tem que abranger quem está sendo vitimizado e tem que envolver quem vislumbra um potencial ganho numa articulação coletiva. Então, acho que o fator, de novo, mais uma vez, né, Graciliano, o fator tempo aqui é da essência. Eu acho que essa mobilização diplomática tem que ser feita em altíssimo nível, né? E muito rapidamente, com representantes do mais alto calibre que o Brasil possa ter, do setor público, do setor privado, tem que ser feito com muita estratégia, com muita inteligência comercial e diplomática, não é? Para que essa movimentação, que eu diria de natureza geopolítica e geoeconômica, seja bem sucedida. Mas que países você imagina que poderiam se interessar numa coalizão nesse porte? Bom, eu acho que é natural os países que estão sendo afetados por tarifas, mas logicamente o BRICS é um candidato inicial muito, muito importante, não é? Mas, enfim, há que se fazer uma seleção muito cuidadosa em relação à permeabilidade. Eu não fiz isso ainda, Mariana, tem que fazer. Mas eu acho que é um movimento coletivo que precisa ser angariado para que isso seja bem sucedido. E, de novo, tem que ser rápido. Não podemos esperar e tem que ser em muito alto nível. Felipe, você ainda acha que tem chance do Trump recuar? Porque quando ele anunciou os tarifários, muita gente falava isso, né? Ah, o Trump vai recuar, pode recuar. 1º de agosto está aí, a sua aposta é que as tarifas vão entrar em vigor? Eu acho que a possibilidade dele recuar é diretamente proporcional à capacidade que nós tenhamos para responder à altura dessa grande ameaça. Ou seja, eu acho que sim, pode recuar, mas a gente tem que ser muito firme na resposta. Se formos moles, se formos brandos, pedimos para conciliar essa receita do fracasso, na minha opinião. Mas Tá ainda dá certo, tempo Felipe. de agir antes do dia 1º? Eu não sei, olha, eu faço essa ideia de escrever um artigo, essa ideia de responder a esse simpaticíssimo convite de conversar com vocês, um pouco vai nessa linha de tentar sensibilizar as pessoas que estão na linha de frente, de adotarem alguma coisa nessa linha que eu acho que é a mais correta. Se vai dar certo, se dá tempo, enfim, eu acho que a gente tem que usar os nossos canais de influência para passar a mensagem. Não amoleçam. Tem que ser duro e as pessoas e os setores que estão sofrendo aguentem, porque em 90 a 60 dias isso eventualmente vai passar para melhor do que se a gente for tentar, vamos conversar. Não. Se eles quiserem conversar, venham conversar, mas a iniciativa nossa, nesse momento, não deve ser essa, de buscar uma conciliação. A gente foi duro na reunião dos BRICS com o comunicado, falando da questão da moeda e tal, e a resposta foi esse tarifaço, né? Mas olha, essas sinalizações no mundo da diplomacia, quando elas vão para o mundo da retórica, elas sempre passam sinais, são sinais importantíssimos, mas elas não dizem respeito ao que possa doer no calo, né? Quer dizer, não é uma resposta prática, né? Não é um posicionamento prático. A imposição de uma tarifa é uma coisa com impacto enorme no mundo prático. Então, e no caso dos Estados Unidos, é uma imposição de uma medida prática aliada a uma violência do ponto de vista do ataque a instituições brasileiras, né? Uhum. Com uma demanda que até é inexequível do ponto do Brasil. A gente não pode, nem você, nem eu, nem o presidente Lula podem absolver o ex-presidente Bolsonaro. Não está no alcance de ninguém. Está no alcance de um processo que segue seu curso, não é mesmo? Então, na verdade, você não tem como, não é, responder a essa demanda. O fato é que temos que promover uma resposta
que esteja na mesma linha de frequência do que veio na demanda. Tá certo, Felipe, queria agradecer muito a sua participação aqui no Poder Mercado. Obrigada. Boa noite. Obrigado, Carla. Obrigado, Mariana. Prazer enorme, Graciliano. Obrigada.